Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos continuar o papo em fenômeno dos transportes e vamos classificar alguns tipos de escoamento, né? A maneira como o fluido percorre uma tubulação, um lugar ou alguma coisa, nós vamos classificar esses escoamentos, tá? Então, primeiro tipo de classificação aí que a gente vai ter é quanto às dimensões do meu escoamento. Então tem uni, bi e tridimensional, tá? Então existem escoamentos uni, bi e tridimensionais. Aí eu vou te mostrar alguns exemplos, tá? Eu fico com preguiça, né? Escoamento. Pronto, melhorou. Escoamento unidimensional, bidimensional e tridimensional. Um exemplo disso, pessoal, é isso aqui, ó. Um escoamento unidimensional, ele pode ser descrito como a água, por exemplo, passando nas tubulações. Tá, isso você vê, o fluido escorre em uma direção só, escoa, né? Em uma direção apenas, tá? O escoamento bidimensional, ele já é esse, por exemplo, uma embarcação passando num rio e a gente analisando isso de cima, como é que o fluido vai se comportar? Ó? Ele vai passar pelos lados da embarcação, pelos lados. Então esse é um escoamento bidimensional. Agora imagine se a gente vai estudar um túnel de vento aqui nos carros. Então a gente já tem um escoamento que a gente chama de tridimensional, 3 dimensões. Beleza? Legal, né? Bom, então essa é a primeira forma de classificar. Na engenharia civil a gente vai ficar, né, meio folgado com os caras unidimensionais. Por quê? Porque a gente vai estar muito interessado na civil a entender como o fluido se comporta dentro de uma tubulação, especialmente o fluido água. Como é que ele se comporta dentro de uma tubulação? Então, como vocês viram, né, ó, o escoamento unidimensional. A gente vai trabalhar bastante com ele aí, tá? Segunda forma de classificar o nosso escoamento, tá? É chamando de escoamento. Agora duas palavras. Permanente ou transiente. Esses são dois nomes, tá? Permanente, pessoal, tá bem bonitinho no nome, né? É aquele que mantém as propriedades de um fluido num ponto sempre a mesma. Então imagine que eu tenha tipo assim, ó, um reservatório com uma tubulação e aqui é uma torneirinha, né? Um reservatório. Aí eu quero analisar esse ponto. Aí eu analiso, por exemplo, a velocidade, eu analiso a vazão, eu analiso o volume, analiso a área de seção transversal ali. E o que o escoamento permanente ele diz? Que independente do tempo passar, nesse ponto, essas características têm que ser mantidas, tá? Então, as propriedades do fluido em um ponto não mudam com o passar do tempo, tá? Isso é escoamento permanente, beleza? E o transiente? Olha, gente, o transiente é se essas propriedades mudarem, tá? Um escoamento transiente. Então, imagine que hora eu tenha uma pressão muito grande em uma tubulação e depois, com o passar do tempo, aquela pressão está muito pequena lá. O que é isso? Um regime transiente, um escoamento em regime transiente, porque as propriedades mudam com o passar do tempo, tá? Na nossa caixa d'água, em casa, teoricamente, a gente vai estudar duas formas de analisar. A gente pode analisar ela com a caixa d'água cheia e ver o que acontece, e aí a gente vai trabalhar pensando em regime permanente, ou a gente pode pensar que ao longo do dia essa caixa vai diminuindo e, portanto, regime transiente, porque se diminui o volume d'água, diminui a pressão, diminui a velocidade e outros fatores,
tá bom? Beleza? Bom, terceira forma de classificar os escoamentos é falar que é um escoamento uniforme ou não uniforme, tá? Então, olha só, escoamento uniforme ou não uniforme. Vou te mostrar o que é isso. Não uniforme. Imagine uma seção transversal, tá? Imagine uma seção transversal de um tubo. Então, olha só, um tubo reto aqui, ó. Um tubo reto. Beleza? E que nesse fluido esteja escoando água, tá? A água tá aqui, ó. Pô, ela tá indo ali. Beleza? Você lembra que aquele experimento das placas paralelas, se você imaginar o tubo como placas, você vai ver que aqui em cima a placa está parada, porque o tubo está parado. Aqui numa seção transversal, né, numa mesma seção transversal, aqui em cima as moléculas de água estão paradas por aderência, porque o tubo está parado. Aqui embaixo as moléculas estão paradas por aderência e elas vão crescendo, vai chegando no meio do fluido. A velocidade é maior conforme está no meio do tubo. Então, para um perfil tubular, o perfil de velocidades que a gente vai encontrar é algo mais ou menos assim, ó. 0 aqui porque está grudado no tubo, 0 aqui porque está grudado no tubo e máximo ali no meio, tá? Máximo ali no meio. Esse perfil de velocidades é chamado de não uniforme. Por que não uniforme? Porque aqui ele tem uma grande velocidade e aqui a velocidade dele é 0. Então, o escoamento só será uniforme quando dissermos que a velocidade em qualquer parte da seção transversal é a mesma. Então, o escoamento uniforme seria algo assim, ó. Seria algo assim. Se tivesse uma outra tubulação aqui, ó. Uma outra tubulação. Seria alguém que eu pegasse a seção transversal, esse cara ia estar na mesma velocidade desse, na mesma desse, na mesma desse, na mesma desse. Ia acontecer esse perfil de velocidades e não este daqui. Então, escoamento uniforme, esse jeito, escoamento não uniforme, esse outro jeito. Esse cara é importante para várias simplificações físicas, para a gente fazer continho, tá bom? Beleza? Bom, esses são tipos de escoamento e tem o último que eu queria te mostrar, vou escrever ali embaixo, que é chamado de escoamento laminar ou turbulento. Então, anote aí, ó, escoamento laminar ou turbulento. Bom, pessoal, aqui eu vou tentar fazer um desenho, mas é mais ou menos assim, ó. Quer ver? Imagine de novo aquela tubulação, ó. De novo aquela tubulação, beleza? E aí, tá aqui aquela tubulação. Bom, o que é o escoamento laminar? Imagine só, pessoal, que se eu conseguisse depositar gotinhas de tinta aqui assim, ó. Deposite gotinhas de tinta. Tem um experimento próximo a esse de gotinhas de tinta. O que ia acontecer com essa tinta se esse escoamento fosse muito suave, muito tranquilo? Bom, aqui no meio ele ia escoar bastante, né? A sua velocidade maior, aqui mais ou menos assim, aqui mais ou menos assim, aqui vai diminuindo, né? Aqui vai diminuindo. E aqui a mesma coisa. O escoamento vai diminuindo até chegar no 0 aqui e forma esse perfil de velocidades. É claro que não vem retinho, por isso que eu fiz a mão livre. O escoamento laminar, isso acontece bem definido. No escoamento turbulento, é aquele que tem menos viscosidade ou que é muito mais rápida a velocidade de escoamento. E aí,
o que que acontece? Se você depositar aquelas mesmas tintas aqui, ó, pontinhos de tinta, o que que ela vai fazer aqui? Vai fazer assim, ó. Entendeu qual é a diferença? Aqui, essa não pode sair, né? No segundo caso, você tem uma velocidade alta do fluido. Então, a lâmina, aquela gotinha de tinta, ela não se comporta assim, ela não vai retinha, ela começa a ser um movimento aleatório, tá? Um movimento caótico e aleatório, beleza? Então, esse é o que a gente chama de laminar, esse daqui, ó, é o laminar, e esse é o que a gente chama de turbulento, beleza? Escoamento laminar e escoamento turbulento. O laminar tem a característica de ser leve, suave. Então, um exemplo é um óleo lubrificante muito viscoso. Então, ele vai descendo num tubo devagarzinho. Então, predomina as forças viscosas. Se predomina a viscosidade, a velocidade dele aqui na parede é zero, a velocidade dele aqui é zero, vai aumentando no meio da tubulação. Porque predomina a viscosidade, tá? A viscosidade não deixa esse fluido aqui andar. Agora, no escoamento turbulento, o negócio vem com tanta força que ele despreza a viscosidade. Não importa o quão viscoso é, ele empurra tudo, ele vai com tudo. E aí é um movimento que a gente chama de caótico, né? Então, um exemplo é um fluido pouco viscoso numa alta velocidade, beleza? Aí a viscosidade ela fica desprezível perto da velocidade, né? Essa tinta que você jogou ali, meu, você não vê mais nada, ela vai com tudo, beleza? Então, uma outra coisa para dizer, na natureza, a maioria dos regimes que existem são turbulentos, tá? Nos rios, nos mares, mas existem algumas aproximações que nós vamos fazer para regimes laminares que vão funcionar muito bem. Então, pessoal, os cachorros começaram a latir. Vamos terminar esse vídeo. Lembre-se das formas de classificar escoamento, tá? Quanto às dimensões, quanto às características, vazão, velocidade e assim vai, tá? E pressão. E quanto à velocidade dentro da mesma seção transversal e quanto ao regime, se é laminar ou turbulento, isso tem a ver com a velocidade. Beleza? Então, por esse vídeo é só. Obrigado.